Existe algo mais poderoso do que o desejo, é o vínculo silencioso que faz uma mulher escolher você mesmo quando tem opções. E não é aparência, status ou dinheiro. É algo mais profundo, algo que toca o instinto dela. É o tipo de energia masculina que transmite paz, segurança e autoridade sem precisar controlar. É quando o homem domina a si mesmo a ponto de não precisar da lealdade dela e justamente por isso ele a recebe. A mulher sente quando um homem não é movido pela carência, mas pela escolha. E é essa força calma, essa firmeza emocional, que aprende por dentro. Hoje eu quero que você entenda isso de forma crua e real que faz uma mulher ser permanentemente leal a você. Não por medo de perder, mas por respeito e admiração genuína. Agora me diga nos comentários, você acredita que a lealdade feminina nasce do amor ou do respeito? Comente abaixo, quero ver como você enxerga essa verdade. A maioria dos homens tenta forçar a lealdade de uma mulher. Querem promessas, querem garantias, querem controle. Mas o estoico entende que nada que precisa ser exigido é realmente genuíno. A fidelidade verdadeira não nasce de pressão, nasce de admiração. Quando o homem domina a si mesmo, ele desperta algo muito mais profundo do que desejo, ele desperta respeito. E é o respeito que mantém uma mulher emocionalmente ligada, mesmo quando o tempo, a distância ou as tentações aparecem. O homem comum quer prender uma mulher. O homem estoico liberta, e mesmo assim ela escolhe ficar. Porque o estoico não busca ser amado através da necessidade, mas ser seguido através da presença. Ele não tenta controlar as ações dela, ele influencia as emoções dela. E isso muda tudo. A mulher não é leal porque ele impôs limites, mas porque ela sente que, com ele, está diante de um homem raro, um homem que não se perde tentando provar seu valor. A serenidade dele é o que aprende. A calma com que ele lida com os altos e baixos, a firmeza que ele demonstra quando é testado, o silêncio que não súplica, mas impõe respeito. É nesse silêncio que ela entende: esse homem não precisa de mim, mas me escolhe. E esse é o ponto onde a lealdade se torna voluntária e, portanto, permanente. Enquanto muitos buscam estratégias para manter uma mulher interessada, o estoico apenas é. Ele vive seus princípios, não para impressionar, mas porque são parte de quem ele é. E isso, no fundo, é o que mais fascina ao feminino: a previsibilidade da força, a constância da presença, a ausência de drama. A mulher pode resistir a um homem charmoso, mas não a um homem inabalável. A lealdade feminina nasce do sentimento de segurança emocional. E essa segurança não vem de palavras, vem da energia de um homem que sabe quem é. Quando ela percebe que ele não se descontrola, não se desespera e não depende dela para se sentir completo, ela o respeita. E quando uma mulher respeita, ela se entrega, porque entende que está diante de alguém que não a manipula, mas a guia. Agora eu quero te ouvir. Você acredita que a lealdade de uma mulher pode ser inspirada e não cobrada? Ou acha que, no mundo de hoje, é impossível esperar fidelidade sem impor limites? Deixe sua visão nos comentários, quero ver até onde vai sua leitura sobre o comportamento feminino moderno. A energia masculina que gera comprometimento não vem do excesso, vem do controle. Um homem que não precisa provar nada não desperta curiosidade, ele desperta confiança. E é exatamente essa confiança que se transforma em lealdade silenciosa. Enquanto muitos tentam conquistar através de palavras, presentes ou promessas, o homem estoico conquista com a sua ausência de necessidade. Ele não implora, não exige, não busca validação. Ele apenas é. E essa serenidade o torna um mistério que nenhuma mulher quer perder. A escassez emocional não é frieza, é autocontrole. Quando um homem não entrega tudo de si no início, ele não está sendo distante, está sendo sábio. Ele entende que a intensidade sem direção é o que destrói a conexão. A mulher percebe isso. Ela sente que, ao contrário dos outros, ele não precisa dela para se sentir homem. E é exatamente por isso que ela começa a querer estar onde ele está, tentando decifrar o que mantém tão centrado, tão sereno, tão imperturbável. O domínio de si mesmo é mais sedutor do que qualquer demonstração de amor. O homem que se controla, que não reage a impulsos, que sabe quando falar e quando calar, transmite uma sensação de poder silencioso. E o poder, no mundo emocional feminino, é o verdadeiro afrodisíaco. Quando ele age com calma diante da provocação,
Quando mantém o olhar firme diante do caos, ele mostra que não é escravo das emoções e isso a faz se sentir protegida, mesmo sem ele dizer uma palavra. A força interior cria segurança sem precisar de posse. O homem que domina suas emoções não precisa vigiar, controlar ou disputar a atenção. Ele entende que a fidelidade genuína nasce do respeito, não do medo. A mulher que sente essa segurança quer permanecer, não porque ele aprende, mas porque, ao lado dele, ela se sente livre, ao mesmo tempo guiada. Essa combinação é rara. É por isso que ela se compromete não por obrigação, mas por admiração. A mulher se prende à estabilidade emocional que ela não tem. E aqui está o ponto crucial: o homem estável se torna o porto seguro no meio da tempestade emocional feminina. Ele é aquele que, mesmo em meio ao caos, continua firme, que entende o drama sem se afogar nele, que escuta sem se perder. E quando ela percebe que ele é o único que permanece calmo enquanto o mundo dela gira, nasce o apego mais profundo, comprometimento emocional. Agora eu quero saber: você acredita que o homem que domina suas emoções é o que realmente conquista o comprometimento de uma mulher? Ou acha que o amor ainda fala mais alto que o autocontrole? Comente aí embaixo e vamos ver quantos entendem o verdadeiro poder da energia masculina. O respeito vem antes do amor. Sempre. Um homem pode ser carinhoso, atencioso, até mesmo apaixonado, mas se a mulher não o respeita, nada disso importa. Porque o respeito é o alicerce sobre o qual o amor verdadeiro se sustenta. Sem ele, tudo se torna instável. É por isso que tantos homens bons demais acabam sendo descartados. Não porque são gentis, mas porque perdem o peso da autoridade emocional. Ser bom demais muitas vezes significa abrir mão dos próprios limites para agradar. E o que começa como um gesto de amor acaba se transformando em submissão disfarçada. A mulher, intuitivamente, sente isso. Ela percebe quando o homem não tem eixo, quando suas decisões giram em torno do medo de perdê-la. E o que ela faz? Testa, puxa o limite, até ver se há realmente um homem ali ou apenas um desejo de ser aceito. É nesse ponto que a firmeza se torna o verdadeiro afrodisíaco emocional. Porque o homem que sabe dizer não é o homem que se conhece. Ele não teme desconforto, não busca aprovação e não troca sua paz por um instante de afeto. Esse tipo de energia impõe respeito. É uma força silenciosa, mas irresistível. A mulher sente que não pode manipular, e é justamente isso que a atrai. O não de um homem seguro vale mais que 1000 palavras doces. Porque o não revela quem você é, enquanto o sim constante apenas revela quanto você teme ser rejeitado. Quando ela percebe que você é capaz de se afastar, de não ceder à chantagem emocional, nasce o verdadeiro respeito. E, curiosamente, é nesse ponto que o amor dela começa. A fidelidade emocional e até sexual. Nasce do respeito, não do ciúme, não da vigilância, não da promessa. A mulher se mantém fiel a quem ela admira, a quem ela vê como referência de força e estabilidade. Quando ela respeita, ela não quer perder. Ela se molda, ela se compromete. Porque o respeito desperta um tipo de desejo mais profundo, o de merecer o homem que ela tem. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o respeito vem antes do amor, ou o amor é que gera o respeito? Comenta aí, quero entender como você enxerga essa dinâmica entre firmeza e sentimento. O homem previsível é o primeiro a ser esquecido. Quando ela já sabe o que você vai dizer, como vai reagir e até o que sente, o encanto morre. O desejo nasce da incerteza e o mistério é a arte de manter o fogo aceso sem precisar alimentá-lo o tempo todo. A previsibilidade é o veneno da atração, o mistério, o seu antídoto. O homem que não se revela por completo desperta algo mais forte do que simples curiosidade, ele desperta fascínio. Eu aprendi que a curiosidade feminina não é um capricho, é o elo entre o interesse e a devoção. Quando ela sente que ainda não te decifrou, algo dentro dela não consegue se desligar. Ela volta, insiste, investiga. E o que aprende não é o que ela sabe sobre você, mas o que ainda não conseguiu entender. O mistério se torna uma espécie de gravidade emocional invisível, mas constante. O silêncio também é uma linguagem, e muitas vezes ele fala mais do que qualquer discurso. O homem que domina o silêncio transmite segurança e profundidade. Enquanto o falante busca aceitação, o silencioso desperta imaginação. Ela começa a preencher o vazio com os próprios pensamentos,
Se é aí que o vínculo se forma. Não é o que você diz que a conecta, é o que você a faz sentir enquanto cala. O estoico entende isso. Ele não joga o jogo da sedução barata, mas compreende suas regras. Ele não se apressa em se explicar, não tenta provar nada. Ele permite que o mistério trabalhe por ele. Enquanto outros homens tentam se mostrar interessantes, o estoico apenas é isso. Por si só, já o torna inesquecível. Agora me diga nos comentários, você acha que o mistério é realmente o que mantém o desejo vivo, ou acredita que a transparência total é o caminho para uma conexão verdadeira? Quero saber a sua visão sobre esse equilíbrio entre revelar e esconder. Um homem pode ser bonito, interessante e até encantador por um tempo, mas se suas palavras não se sustentam nas ações, tudo desmorona. A mulher observa com atenção silenciosa. Ela testa sua coerência não com perguntas diretas, mas com pequenas situações do dia a dia. Ela nota se você faz o que diz, se mantém o que promete, se sua palavra tem peso. Porque, no fundo, o que desperta o verdadeiro respeito feminino não é o discurso, é a consistência. A constância é o que separa o homem comum do homem que inspira confiança. É fácil ser firme quando tudo vai bem, mas é nas turbulências que o valor da palavra se revela. O homem estoico entende que manter coerência é uma forma de liderança silenciosa. Ele não precisa exigir respeito, porque ele o gera naturalmente. Sua calma, sua previsibilidade emocional e sua postura diante das promessas cumprem o papel de sedução mais poderosa, a confiança. O curioso é que, para muitas mulheres, a coerência é mais erótica do que o charme. O homem que cumpre o que fala transmite estabilidade, e estabilidade desperta desejo. Não é o excesso de palavras doces que prende uma mulher, é a certeza de que aquele homem é o mesmo, independentemente das circunstâncias. Ele não muda o tom conforme o humor, nem a postura conforme o interesse. Ele é constante, e isso é raro. Quando um homem cumpre o que promete, ele se torna inabalável. Mesmo que ela não diga, ela sente segurança em estar perto. A coerência dele a desafia emocionalmente, porque mostra que ele não é conduzido pelos impulsos, e sim pelos princípios. Ele é previsível não por ser entediante, mas por ser confiável. E em um mundo onde tudo muda rápido, o previsível é o que mais atrai. Agora eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários, você acha que as mulheres de hoje ainda valorizam a palavra de um homem? Ou o encanto superficial fala mais alto? Você acredita que a coerência ainda tem poder no jogo da atração? Comenta o que você pensa, porque essa reflexão revela muito mais sobre o que você realmente acredita ser homem. O desapego é o ponto onde o homem deixa de ser refém das emoções e passa a ser o centro delas. Quando você não precisa provar nada, justificar nada, nem implorar por presença, a mulher sente e teme essa serenidade. Porque o desapego genuíno não é frieza, é domínio. É a consciência de que o amor só tem valor quando é livre, e não quando é imposto pelo medo da perda. E é exatamente nesse espaço de liberdade que a lealdade verdadeira nasce. A mulher observa o homem que não reage, que não se desespera, que não tenta corrigir cada distância. Ela sente que está diante de alguém que não se prende por carência, mas por escolha. E essa escolha feita sem medo é o que desperta nela o desejo de permanecer. Porque o desapego revela um tipo raro de força, a força de quem não depende, mas se inspira a conexão profunda. Quando um homem demonstra que pode perder e continuar em paz, ele se torna inesquecível. Porque isso mostra que ele não está ali por necessidade, e sim por propósito. Ele não se ajoelha diante da ausência, ele observa o silêncio e o transforma em poder. E quanto mais ela percebe essa estabilidade emocional, mais ela quer permanecer. Não por obrigação, mas porque aquele equilíbrio a puxa, a desafia e a fascina. O estoico entende que o amor não é prisão, é escolha diária. Ele sabe que a mulher só pode ser leal quando sente que pode partir e mesmo assim prefere ficar. O desapego cria o espaço onde o desejo cresce naturalmente, sem pressão, sem chantagem, sem medo. É nesse ambiente de liberdade que nasce a fidelidade emocional mais profunda, aquela que não precisa de controle, apenas de respeito. Agora me diga, você é o tipo de homem que tenta segurar alguém pelo medo de perder, ou aquele que, mesmo podendo perder, continua sendo o centro da história? Quero saber sua visão, comente aí abaixo. Há algo profundamente magnético em um homem que domina o silêncio. Ele não sente necessidade de se explicar, de se justificar ou de preencher cada espaço com palavras.
Sua calma transmite mais do que 1000 promessas. Quando ele fala, é porque tem algo a dizer. E quando se cala, é porque já disse o suficiente. Essa serenidade provoca algo nas mulheres, uma mistura de curiosidade, respeito e desejo. É o tipo de presença que não precisa ser barulhenta para ser marcante. O silêncio estratégico não é ausência, é domínio. É a escolha consciente de não reagir, de não ceder à ansiedade de provar o próprio valor. Quando um homem entende que o poder está em como ele se posiciona e não no quanto ele fala, ele se torna escasso e o que é escasso é desejado. Uma mulher sente quando um homem está em paz com o próprio silêncio. Isso a intriga, porque revela um tipo de força que ela não controla. A presença tranquila é um espelho, ela faz com que o outro reveja o próprio comportamento. Enquanto muitos se apressam em agradar, o homem calmo observa. Enquanto outros se explicam, ele apenas existe. Essa presença, firme e serena, cria impacto emocional e o que é mais poderoso, esse impacto continua mesmo quando ele vai embora. É o tipo de homem que, mesmo distante, ainda ocupa espaço na mente dela. O verdadeiro domínio não está em falar muito, mas em saber quando calar. O silêncio, quando vem de um homem seguro, não é vazio, é uma demonstração de autocontrole. Ele não precisa provar o que sente ou o que pensa, porque sua energia já comunica tudo. O mistério nasce nesse espaço entre o que é dito e o que é sentido. E é nesse intervalo que o desejo feminino cresce. Agora eu quero saber, você já experimentou o poder do silêncio? Já percebeu como, às vezes, é justamente quando você para de correr atrás, de se justificar, de tentar ser entendido, que o outro finalmente começa a te ouvir? Deixe nos comentários qual foi a situação em que o seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Toda mulher, em algum momento, vai testar o homem com quem está. Não é algo consciente na maioria das vezes, mas uma forma silenciosa de medir o quanto ele é sólido, o quanto ele sabe quem é, o quanto ele tem domínio sobre si. O teste feminino não é sobre crueldade, é sobre instinto. Ela quer saber se o homem à frente dela tem estrutura ou se vai se dobrar ao primeiro sinal de pressão emocional. E é justamente aí que o homem comum cai, enquanto o homem estoico permanece firme. O homem estoico entende que o limite não é uma barreira contra o amor, mas um alicerce para o respeito. Ele não teme dizer não. Ele não foge do desconforto de se posicionar. Ele sabe que, sem limites, qualquer relação se torna caótica e que uma mulher só admira quem ela sente que não pode controlar. É essa firmeza silenciosa que desperta algo profundo nela, uma mistura de respeito, desejo e entrega. O problema é que muitos confundem limites com frieza. Mas são coisas diferentes. O limite é amor com coluna. É o sim que tem valor porque existe um não por trás dele. É a capacidade de manter sua essência mesmo quando o desejo, o medo ou a carência tentam te fazer ceder. Quando o homem se mantém fiel aos seus valores, ele transmite uma mensagem invisível: eu não dependo da sua aprovação para me sentir inteiro. E isso, paradoxalmente, é o que mais atrai. Quando uma mulher percebe que não pode te manipular, algo muda dentro dela. O jogo acaba, a máscara cai, e ela começa a te enxergar como o único homem em quem pode realmente confiar. Porque, no fundo, toda mulher busca um homem que ela não possa destruir emocionalmente. Um homem que resista às tempestades que ela mesma cria. E quando ela encontra isso, nasce um tipo de lealdade que nenhuma promessa poderia comprar. Agora eu quero saber, você já percebeu quando uma mulher tentou ultrapassar seus limites só para ver se você cedia? Você foi firme ou acabou se dobrando para manter a paz? Comenta aqui, quero entender como você lida com isso. Cada história tem um ponto em comum, um momento em que o respeito nasce ou morre. A autoridade silenciosa é o que separa os homens que precisam provar algo dos que simplesmente são. Quando um homem fala pouco, mas sua presença é sentida, ele ocupa um espaço que não pode ser comprado, nem forçado. É o tipo de autoridade que nasce da coerência, da calma e da certeza interior. Ela não vem do grito, vem do olhar. Não vem da imposição, vem da clareza. A mulher sente quando está diante de alguém que não precisa controlar para conduzir, que não precisa se impor para ser respeitado. Quando um homem entende essa diferença, ele deixa de competir com o feminino e começa a inspirá-lo. A mulher não resiste a um homem que guia com firmeza e serenidade ao mesmo tempo. É uma liderança que não domina, ela atrai, porque no fundo,
Toda mulher quer seguir alguém que não precisa ser seguido. Alguém cuja força é discreta, mas constante. Um homem que se mantém centrado mesmo quando tudo ao redor tenta tirá-lo do eixo. O estoico sabe que liderança não é sobre autoridade imposta, mas sobre influência natural. Ele não exige respeito, ele o desperta. Ele não reage, ele direciona. Ele é o tipo de homem que, quando fala, todos escutam não porque ele é temido, mas porque ele é compreendido. Sua palavra tem peso porque vem de um lugar de paz, não de insegurança. E essa energia é sentida, especialmente pelas mulheres. O interessante é que quanto mais silenciosa é essa autoridade, mais profunda é a confiança que ela gera. A mulher sente segurança ao lado de um homem que não precisa estar certo o tempo todo. Ela relaxa quando percebe que está com alguém que não se perde em vaidade ou disputa, mas se conduz a situação com sabedoria e domínio emocional. Essa é a raiz da lealdade quando ela confia no homem que mantém o equilíbrio enquanto o mundo oscila. Agora me diga nos comentários, você acredita que a verdadeira autoridade vem do controle ou da calma? Você acha que uma mulher segue mais um homem que fala ou um homem que apenas age? Quero saber o que você pensa sobre esse tipo de presença masculina que não precisa se exibir para ser respeitada. O teste do tempo. Nada revela mais sobre a lealdade de uma mulher do que o tempo. Ele é o filtro silencioso que separa o encantamento passageiro da entrega verdadeira. No início, tudo parece intenso, recíproco, quase mágico. Mas é quando as emoções esfriam, quando a rotina se impõe, que o caráter aparece. O homem estoico entende isso, ele não busca promessas no calor da paixão. Ele observa atitudes quando o fogo já se apagou. É ali, na constância, que a verdade se mostra. O homem que domina suas emoções não reage às fases. Ele permanece igual em todas. Ele não se abala com a distância, com o silêncio ou com os testes. Porque ele sabe que quem é sólido não precisa provar nada. A mulher sente essa estabilidade e é exatamente isso que a faz confiar. Ela se âncora no homem que não muda conforme o vento. No meio do caos emocional, a serenidade dele se torna um porto seguro. A lealdade feminina não floresce em quem tenta controlá-la, mas em quem se mantém firme mesmo quando ela duvida. Quando o homem não cede ao impulso, quando responde com calma ao que muitos responderiam com raiva, ele mostra algo raro, domínio próprio. E esse domínio desperta respeito. A mulher pode até contestar, mas no fundo ela admira. Porque percebe que não está diante de mais um homem emocionalmente instável, está diante de alguém que sabe o próprio valor. Com o tempo, tudo que é superficial cai. As máscaras, as intenções, as palavras ditas apenas para agradar. É aí que o homem estoico vence. Ele não acelera o processo, ele observa. Porque sabe que o tempo é o juiz mais justo de todos. Se ela for leal, o tempo confirmará. Se não for, o tempo revelará. E em ambos os casos, ele permanece inteiro. O amor genuíno nasce da previsibilidade emocional, da estabilidade interior, da constância que poucos têm. O homem que não se perde em emoções passageiras se torna aquele que a mulher respeita, deseja e segue. Porque a lealdade, no fim das contas, não é conquistada com intensidade sustentada pela calma. Agora me diga nos comentários, você já percebeu quem ficou do seu lado com o tempo e quem só estava ali por conveniência?